Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos bater um papo sobre Diógenes, o cínico. Você já ouviu falar sobre essa pessoa, no mínimo excêntrica? Se já ouviu e quer relembrar algo, ou se a história do cão é novidade para você, fica aqui comigo. Antes de falarmos de Diógenes propriamente dito, é importante dar uma pincelada no que foi o cinismo, essa corrente filosófica que teve um impacto profundo na vida desse homem excêntrico que falaremos a seguir. Existia uma grande rixa entre os seguidores de Sócrates e Platão, dois grandes filósofos da antiga Grécia. Platão buscava provocar as pessoas através de suas palavras, de seus pensamentos, e não necessariamente através da sua figura, da sua imagem, da sua composição física. Ou seja, ele era um filósofo descrito como limpo, com cabelos cheirosos, bem apresentável. Sócrates, por outro lado, era vulgarmente conhecido como a mosca de Atenas, porque ele deixava bem claro que era totalmente contra a ignorância e a corrupção política que eram muito comuns e vigentes naquela antiga sociedade. Sócrates não era muito bem-vindo, era criticado. E dessa antiga mosca de Atenas surgiu o tal do cinismo, fundada por um dos seguidores de Sócrates, um filósofo chamado Antístenes. Por conta da posição de seu pai, Diógenes teve acesso a uma boa educação e uma vida confortável, até que o pai foi pego falsificando moedas. E então foi preso e Diógenes foi exilado, enviado para Atenas. No caminho para o seu exílio, Diógenes decide se consultar com um oráculo. O que era isso, afinal? O oráculo concedia supostamente respostas às perguntas e questionamentos humanos através dos deuses, que inspirava moças virgens a transmitirem suas respostas. A pergunta de Diógenes ao oráculo foi: como obtenho maior reputação? E surpreendentemente, a resposta veio: descaracterize a moeda vigente. Essa resposta ambígua poderia tanto ser entendida como falsifique a moeda em circulação, como também desafie e modifique os valores vigentes. Diógenes optou pela segunda interpretação. Em Atenas, ele insistiu muito e se tornou discípulo e aluno de Antístenes, que vivia constantemente batendo em sua cabeça com um cajado de madeira. A resposta de Diógenes a essa ação era sempre: não adianta, eu não vou desistir até que você compartilhe comigo do seu conhecimento. Superando o mestre, Diógenes então se tornou o cão, ou seja, o maior representante do cinismo, dessa corrente filosófica que pregava uma vida simples, despojada de autossuficiência, com um certo desdém a tudo que era esperado e pregado pela sociedade da época. Os cínicos, dos quais Diógenes foi o maior representante, viviam à beira da extrema miséria, fazendo suas necessidades fisiológicas em locais públicos, desprezando a glória, a arquitetura, insultando os deuses, não respeitando absolutamente nada, comendo carne crua e se relacionando com as pessoas que eram mal vistas pela sociedade. Diógenes não teve alunos ou discípulos, porque ninguém suportava conviver com ele. Parecia que sua missão de vida era incomodar as pessoas, gritar sátiras, ironias e provocações, e por esse motivo foi apelidado como Sócrates enlouquecido. Certa vez, Diógenes foi capturado por piratas e vendido como escravo em Creta. Ao se encontrar com o homem que havia o comprado como escravo, um homem chamado Xeníades,
Diógenes disse: "Você me parece estar precisando de um senhor." Esse homem conseguiu perceber, por trás daquela figura rebelde, a extrema inteligência de Diógenes, e então pediu para que ele educasse os seus filhos. Mas Diógenes, com o perdão da palavra, era um grandíssimo vagabundo e não levou essa nova função muito a sério. Ele continuou vivendo em Corinto, a cidade do seu novo senhor, até o fim da sua vida. Mas morava nas ruas, mais propriamente dentro de um barril, cobria-se apenas com uma manta, era a única vestimenta que ele tinha, além de um cajado e uma cuia, que usava para se alimentar. Certa vez lhe disseram que havia um menino que se alimentava com as mãos, que nem sequer precisava de uma cunha. Sabendo dessa possibilidade, se tocando de mais uma forma de desprendimento, Diógenes jogou fora até mesmo a cuia, o único utensílio que usava na alimentação. Os cínicos, todos eles viviam na pobreza extrema. Não tentavam ter um desprendimento hipócrita. Eles buscavam realmente viver com o mínimo possível. A pobreza chegava ao nível de desprendimento de precisar mendigar, e assim se aproximava da figura do cão, sujo, mal cheiroso e feio, que vivia conforme bem lhe entendesse. Mas acreditavam que, vivendo na mais profunda desonra, conquistaria a indiferença dos outros e assim atingiriam a verdadeira felicidade. Ou seja, pregavam o completo desprendimento das paixões humanas. A feiura, a humilhação, era a saída de um mundo de hipocrisia, falsos valores, fingimento e orgulho. Como se não bastasse tudo isso, Diógenes praticamente fazia da sua missão de vida importunar Platão. Platão costumava dizer: o homem é um bípede sem penas. Certo dia, Diógenes passou o tempo todo matutando sobre essa ideia. Foi então que roubou uma galinha, despenou e lançou no meio do salão em que Platão dava aula, gritando: "Um humano! Um humano!", como uma forma de humilhar o outro filósofo. A história conta também que Diógenes andava pelas ruas com uma lanterna, colocando próximo ao rosto das pessoas e dizendo: "Procura um homem, procura um homem". O que ele queria dizer é que procurava alguém, um ser humano, que vivesse de acordo com a sua verdadeira essência. Ou seja, livre das convenções sociais, do luxo, do dinheiro e do conforto. O homem que houvesse encontrado a sua verdadeira natureza, que vivesse conforme ela e fosse feliz. Foi por causa desse tipo de comportamento que os cínicos foram comparados a cães. Um animal que não tem objetivos de vida, que não tem que responder pelos seus atos para a sociedade, que não precisa de casa ou muito menos de conforto. Diógenes vivia rodeado de cachorros e ele dizia: "Quanto mais procuro por homens honestos, mais admiro os cães". Há ainda duas anedotas relacionadas ao encontro de Diógenes com Alexandre o Grande. Na primeira, Alexandre encontrou Diógenes cavucando o chão com alguns ossos. Quando o general perguntou o que fazia, Diógenes respondeu: "Curo os ossos de teu pai, mas não sei diferenciá-los dos ossos do escravo de teu pai". De uma forma muito clara, nos relembrou que ao morrermos, independentemente das nossas posições sociais, iremos nos tornar a mesma coisa. Há uma outra história ainda mais popular sobre o primeiro encontro de Alexandre o Grande e Diógenes. Nesta, Alexandre estava passando por Corinto quando encontrou o mestre de Diógenes. Ouvindo falar da inteligência e astúcia desse homem, decidiu encontrá-lo, e o seu mestre disse: "Você pode encontrá-lo na área do porto, morando em algum barril". Alexandre montou seu cavalo, Bucéfalo, e partiu ao encontro do suposto filósofo. Ao encontrá-lo, foi logo dizendo:
Sou o Alexandre, o grande conquistador, diante de mim prostram-se todos os reinos, e sou possuidor de uma grande fortuna. Diógenes, sem esboçar nenhuma surpresa, respondeu: e eu sou Diógenes, e isso me basta. Alexandre ficou pasmo diante da indiferença dele, mas prosseguiu: ouvi muito sobre a sua sabedoria e te ofereço metade das minhas riquezas se decidir acompanhar-me. Diógenes respondeu: não me ofereça o que você não pode cumprir. Alexandre persistiu: peço o que quiser e te darei. E por fim, a resposta do grande sábio foi: de você não desejo nada. Quero apenas que saia da minha frente, porque está tapando o sol e me fazendo sombra. Todos começaram a rir, mas Alexandre os repreendeu e disse: se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Então ele partiu, sabendo que estivera diante de um dos homens mais diferentes do seu tempo. Alexandre é até hoje considerado o maior conquistador da história, e Diógenes, o maior cínico de todos os tempos. E aí, pessoal, vocês já conheciam um pouquinho sobre esse homem? Tenho certeza que mesmo nos dias atuais, ele seria muito criticado. Venhamos e convenhamos, né? O homem é meio 13. Mas e aí, o que você achou dessa história? Gostou? Deixa seu like para ajudar o meu canal. Não se esqueça de deixar sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui e vejo todos vocês em breve. Um grande beijo e tchau, tchau!